Hoje eu vou falar sobre um excelente livro que eu tive a chance de traduzir. Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta! Eu sou a Nathalie Guerarte e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Se vocês ainda não se inscreveram, aproveitem para fazer isso agora e já deixem o like de vocês. Hoje eu vou fazer uma breve resenha de um livro que eu tive o prazer de traduzir e vou falar um pouco dos desafios que foi traduzir essa obra. Então o livro é o The Girl Who Drank the Moon, que foi escrito pela Kelly Barnhill. O título em português ficou A Garota que Bebeu a Lua, foi traduzido por mim e lançado pela Galera Record. A capa, a ilustração de capa de um ilustrador japonês chamado Yuta Onoda, e ela foi adaptada aqui para o Brasil pela Renata Vidal. Ele também ganhou essa medalha aqui, que é a medalha John Newbery, pela distinta contribuição à literatura infanto-juvenil americana. Então foi um grande prazer e uma grande honra traduzir esse livro, não só por ter uma história maravilhosa nas mãos, mas por me deparar com vários desafios de tradução. São muitos, né? Vocês veem que é um livro bem grossinho. Então eu vou apontar uns aqui porque senão ficaria demais. Então assim, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nesse livro foi a sonoridade da história. Conforme eu fui lendo, parecia que eu estava ouvindo no meu ouvido assim, a autora contando a história, né? O narrador contando a história. Então foi uma coisa que me remeteu lá à tradição oral, dos contos de fada que realmente eram contados, né? Fábulas e tudo. Então eu procurei trazer isso para o meu texto em português. E para conseguir isso, uma das estratégias que eu usei foi ler o texto em voz alta, né? Eu traduzia e aí lia aquele trecho em voz alta para ver como é que estava a sonoridade. Então, assim, como todo bom conto de fadas ou fábula e tudo, nós temos um vilão que é uma witch. E como vocês sabem, witch pode ser traduzido como bruxa ou bruxo ou feiticeiro ou feiticeira. E o livro anterior dessa autora, que é O Filho da Feiticeira, que era The Witch's Boy, ele foi traduzido como feiticeira, né? O filho da feiticeira. E aí eu fiquei assim, será que eu uso feiticeira? Será que eu uso bruxa? Mas conforme eu fui lendo a história e eu conheci a Zen, que é a bruxa, eu falei assim, gente, tem jeito. Ela é bruxa. Foi assim que eu decidi chamá-la e a editora também concordou, porque eu coloquei essa observação no meu relatório. Então eu vou falar brevemente sobre a história. Então eu vou fazer um resumo para vocês do que é essa história. É sobre uma cidade que se chama Protetorado e ela foi construída entre um charco e uma floresta. Só que é uma floresta que cresceu em um terreno vulcânico e é cheia de perigos, né? Como gases, tem emissão de gases, tem geysers, vulcões também que entram em erupção, tem lava. Então assim, é um terreno bastante perigoso. E o povo dessa cidade acredita que uma bruxa amaldiçoou essa floresta, que por isso que ela é assim, e que ela exige que todos os anos eles sacrifiquem o bebê mais novo do protetorado para ela. Esse sacrifício é pegar este bebê e levar para a floresta e deixar ele lá. Mas essa história não é só sobre esse povo, ela também é sobre uma bruxa de 500 anos que se chama Zen. Ela, na verdade, não é má, ela não amaldiçoa ninguém, ela simplesmente vai à floresta para salvar esses bebês. Ela não entende por que esses bebês foram abandonados ou são abandonados uma vez por ano, mas ela tá lá, ela pega esse bebê, cuida desse bebê numa jornada até um lugar chamado Cidades Livres, né? São várias cidades, e ela escolhe uma família especial para cuidar desse bebê. Durante essa jornada, ela alimenta os bebês com uma luz estelar. Ela levanta as mãos, pega lá os fios da luz estelar e alimenta esses bebês. E um dia ela se engana, ela se distrai e ela alimenta um dos bebês com a luz da lua. E aí, essa garotinha bebe a luz da lua. E a luz da lua dá um poder inimaginável para essa criança. Então, essa bruxa de 500 anos que vive num lugar da floresta, um pouco mais longe, vive lá com um monstro do pântano e um dragãozinho perfeitamente minúsculo, que é a coisa mais fofa e o alívio cômico da história. E eles se veem deparados com a árdua tarefa de ter que criar uma criança que foi embruxada. E como
a criança não tem controle, não sabe controlar esse poder que ela tem nas mãos. Essa história também é a história do Untamed, que é um morador do protetorado. Ele, muito jovem, se depara com uma cena muito difícil, né? Ele é testemunha de uma cena muito difícil, que é quando os anciões pegam uma das crianças dos braços da mãe. E é uma cena muito sofrida, foi uma cena particularmente difícil de traduzir, inclusive. Eu, como mãe, fiquei imaginando a angústia que é saber o que vai acontecer com seu filho. Ele, diante de tanto sofrimento, ele começa a questionar esse costume. Ele começa a perguntar, mas como é que a gente sabe o que a bruxa vai fazer? Enfim, só que essa jornada dele para tentar mudar as coisas, que a gente pode até chamar de jornada do herói, ela acaba sendo interrompida por um acontecimento surpreendente, que eu não posso contar qual é, mas ele fica vivendo a vida dele e observando os acontecimentos do protetorado. Essa história também, obviamente, é sobre a Luna, que é a garota que bebeu a lua, e como que esses poderes afetam a sua infância e a maneira como ela vê o mundo. E também a história da louca da torre, que está presa lá, tem algum tipo de poder e a gente não entende bem qual é. E ela também está numa jornada para encontrar alguém. Também não posso contar quem é, não quero dar spoiler. E por fim, é uma história, como todo bom conto de fadas e toda fábula, sobre como o bem vence o mal e como o amor tem a capacidade de curar e fazer o bem. Bom, gente, quando a gente traduz um texto, a gente tem que olhar para ele de uma forma muito crítica, né? Porque a gente não traduz só palavras, nós traduzimos ideias, nós traduzimos intenções, nós traduzimos estratégias também. Então, a gente tem que ter uma visão bastante crítica do texto para tentar identificar tudo isso. E não só isso, mas para quem que o texto está sendo escrito, porque assim, esse livro, eu acho que é um livro para todas as idades. Ele não é um livro só infanto-juvenil ou juvenil. Só que cada pessoa que vai ler esse livro, cada faixa etária, vai ter uma experiência diferente, obviamente. Eu recomendo muito, inclusive, a leitura para adultos também. E eu acho que é uma boa opção para ler junto com os filhos, porque aqui tem pano para manga, gente. É muito assunto para discutir aqui. E coisas bem relevantes e atuais. Então, assim, como eu disse, a autora, ela usou várias estratégias. E uma das coisas que eu gosto de fazer, logo que eu pego um livro que já foi lançado lá fora, porque às vezes a gente traduz livros que ainda não foram lançados, é dar uma olhada nas resenhas na Amazon ou no Goodreads, para ver o que essa leitura despertou nesses leitores. E até para ver se casa com a minha interpretação e a gente tentar sempre chegar o mais perto da intenção do autor possível. Outra estratégia que a autora usou aqui foi um narrador onisciente. Isso significa que nós temos um narrador que conhece toda a história, ele tem uma visão geral de tudo o que acontece. Do ponto de vista de todos os personagens, ele conhece os sentimentos de todos eles, os segredos que eles guardam, como eles se sentem em relação às coisas. Cada um dos capítulos é focado em um personagem. E isso é muito legal, porque a autora mostra como que uma história pode ser contada de diferentes maneiras para despertar diferentes percepções de realidade. Isso é fascinante e isso é muito atual. Então você tem na cidade o grão-ancião, que é como se fosse o governante, ele é o governante do protetorado, e você tem o ponto de vista dele. Então ele realmente acredita que ele está protegendo esse povo ao fazer o sacrifício. E ele percebe que como o medo que as pessoas têm dessa bruxa possibilita a permanência dele no poder. Então, assim, a gente já tem essa visão. Você tem o ponto de vista do Untamed, que ele realmente acredita que existe uma bruxa má que precisa ser detida, porque ele ouviu essa história a vida dele toda. Então você tem um personagem que é muito, muito bom, ele tem um coração maravilhoso, ele é altamente empático com o sofrimento daquela mãe, que ele presenciou o sofrimento dela, mas também de todo o povo ali do protetorado, e como ele tá nessa jornada para mudar as coisas, mas ele acha que ele só vai conseguir mudar ao matar a bruxa. Então, o que eu percebo aqui é que a autora foi construindo cada capítulo como se fosse uma peça de quebra-cabeças, assim. E aí a gente vai construindo
esse quebra-cabeça, mas a gente ainda não tem muito claro qual vai ser a imagem que a gente vai ter no final. Então, assim, a gente vai montando, às vezes parece que ela vai para um lado e de repente quando a gente vê, a gente vai para outro. E isso é muito legal. Bom, como eu disse para vocês, tem muita coisa que dá para discutir com a leitura desse livro. Então, uma das coisas é como que uma história pode ser contada de determinada forma, sendo verdadeira, mas ela é contada de tal forma que altera a percepção de realidade das pessoas. Isso é muito atual, porque é só a gente pensar no jornalismo. Como que você contar uma história sob um ponto de vista vai afetar a percepção das pessoas, né? As pessoas falam muito sobre a manipulação da mídia, né? Porque é um poder muito grande, né? Você chega na casa das pessoas contando uma história. Isso está presente nesse livro. Como eu disse para vocês, como o medo é uma arma poderosa de dominação. E como o conhecimento é o que derrota esse medo. Porque quando você conhece a verdade, você consegue tomar decisões, você consegue ter uma percepção mais realista. Uma outra coisa importante também, e que é uma coisa que eu sempre falo pro Enzo, é que às vezes a gente sente uma necessidade de esconder as coisas de quem a gente ama, ou por vergonha, ou por medo e tudo, e como que isso pode ter consequências bem negativas. E uma outra coisa também que ele aborda é como traumas de infância também podem afetar a percepção que as pessoas têm do presente, né? Elas ficam reféns desse trauma e não conseguem superar e seguir em frente. Então, assim, é um livro muito rico. Bom, mas voltando aqui pra gente falar sobre tradução e não sobre a história em si. Eu falei pra vocês que a gente traduz muitas vezes ideias e não palavras. Eu sinto que as pessoas ficam muito focadas nessa coisa das palavras, traduzir todas as palavras. Eu escolhi um trechinho aqui de uma frase que eu tive que fazer uma adaptação para que ela soasse legal em português, passasse a ideia que a autora é. Vou deixar ela aqui na tela para vocês. If the witch was in the bog, it would cough her out, the way a dying man coughs out his life. Então, assim, essa frase eu tive que adaptar, porque cough, primeira coisa que vem na cabeça quando a gente ouve cough é né? Pode ser um pigarrear, um cuspir. E aí eu comecei a pensar em como trabalhar essa frase. E ela acabou ficando assim no português. Se a bruxa estivesse no charco, ele a vomitaria, do jeito que fazemos com que nos faz mal. Como vocês podem ver, a imagem do Dying Man acabou se transformando em alguma coisa que faz mal pra gente, né? E o cough virou vomitar. Embora tenha saído um pouco aí das palavras que a autora escreveu, eu acho que eu procurei manter aquela coisa que é algo que a gente expele, né? Que é um fluido do corpo que é expelido, e o Dying Man virou alguma coisa que nos faz mal. Enfim, se vocês tiverem alguma sugestão melhor e quiserem fazer como exercício, propor coisas diferentes, eu vou amar que vocês deixem aqui nos comentários pra mim, pra gente trocar uma ideia. Como vocês viram, embora eu não tenha traduzido palavra por palavra, eu tentei me manter fiel à ideia que a autora estava tentando passar nesse trecho. E pra gente terminar, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, porque eu me empolgo, um desafio grande foi que esse livro tem vários poemas, porque o monstro do pântano, que se chama Glurk, ele é um poeta e ele faz uns poeminhas muito fofos, e sempre que eu me deparo com poemas, pra mim é muito difícil, gente, é muito difícil. E aí eu fico enlouquecida e eu uso algumas estratégias para traduzir esses poemas. Então eu leio ele várias vezes para tentar entender o que a autora quer passar com ele, né? A sorte é que esses poemas aqui não são tão profundos e difíceis e cheios de rimas e métricas, né? Até porque não é um livro de poesia, porque eu não traduziria um livro de poesia. E aí o que eu faço? Eu faço uma tradução meio que ao pé da letra, né? Vou, traduzo, e aí depois eu começo a buscar rimas, eu procuro passar a ideia de que é um poema, né, pro leitor, mesmo que às vezes não respeite a mesma rima ou o mesmo esquema de rima, nem o esquema métrico, porque assim, gente, eu nem tenho essa pretensão, porque é uma coisa muito, muito específica.
Então, para terminar, eu vou deixar para vocês aqui na tela o poema que eu escolhi, que eu achei mais fofinho, do Glurk. Eu vou ler para vocês em português enquanto vocês veem aí na tela o texto em inglês. E vou propor para vocês o mesmo exercício da frase que eu adaptei. Deixem aqui nos comentários a sugestão de tradução de vocês, que eu vou adorar ler. Então vamos lá? A paciência não tem asas, a paciência não tem pressa, nem explode, nem desliza, nem vacila. A paciência é o mar a balançar, a paciência é a montanha a suspirar, a paciência é o charco a chiar, a paciência é o coro das estrelas sempre a cantar. Bom, gente, vou ficando por aqui. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixem o like de vocês, as sugestões de traduções aqui no comentário. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.